mais um episódio do podcast Conexão Jovem, o podcast aqui da FET. E nesse mês de junho temos a honra de receber a Raquel Baldo, que é auditora do trabalho, do Ministério do Trabalho, e veio para bater esse papo com a gente, comigo, com a Rosileide Souto. Olá, Rose, tudo bem? Olá. Vamos trazer esse assunto à baila, que é o combate ao trabalho infantil. Raquel, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela oportunidade e, por favor, apresente suas credenciais aí para o pessoal que está nos assistindo. Obrigada a vocês pelo convite, bom dia a todos. Eu me chamo Raquel, sou auditora fiscal do trabalho há 18 anos já, sou daqui de Uberaba e sou chefe de fiscalização aqui também já há alguns anos e tô aí nessa luta, né? Dentre tantas lutas que a gente tem, né, no direito do trabalho, na proteção dos direitos dos trabalhadores, a gente tem essa que talvez seja a mais importante de todas elas, que é garantir o futuro das nossas crianças e adolescentes. Sem dúvida. Rose? Olá, um prazer muito grande, né, estar participando desse tema tão relevante para a nossa cidade. E tenho certeza que vai ser sim, um momento muito importante para todos, né? E começar aí o mês de junho realmente, que é o mês que realmente trata esse assunto, embora a gente trabalhe ele o ano inteiro, né? Mas muito obrigada, Alain. Nós agradecemos, pessoal. E a Rose, além de todas as atividades, funções, trabalhos que realiza aqui na FET, como diretora do PROBEM, ela também é coordenadora de um projeto que se chama Clique Proteção, que foi criado pela FET para discutir vários assuntos para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes e, especialmente, combater o trabalho infantil. Então, esse mês de junho é muito importante para a gente e para o Clique Proteção mais ainda, né, Rose? Nossa, muito importante. Fico muito feliz. Muito bom. Então, aproveitando o ensejo dessa presença ilustre, vamos às nossas discussões de hoje. A gente preparou um roteirinho aqui, Raquel, para tentar extrair o máximo de informação, de conhecimento, para a gente passar para toda a comunidade uberabense e para os nossos jovens também. Então vamos lá. Raquel, diante da sua realidade, das suas vivências dentro do Ministério, dentro da auditoria, quais são assim os principais locais, setores ou atividades que vocês identificam crianças trabalhando ou crianças em situações de trabalho que não deveriam estar por ali, situações irregulares de trabalho? Então, Alain, é muito interessante essa questão que as atividades econômicas que a gente percebe que foram estudadas, né, de acordo com as fiscalizações que são feitas no Brasil inteiro, são semelhantes, né, no Brasil inteiro. Não é porque aqui em Uberaba ou em Minas Gerais, as atividades econômicas em que a gente encontra as crianças e adolescentes trabalhando são semelhantes no nosso país. Então, as atividades que a gente mais encontra são em oficinas mecânicas, lava-jatos, no setor de alimentação, né, indústria da transformação, trabalho rural, trabalho doméstico. Né? Nessa ordem que eu falei, são as que a gente mais encontra os jovens e faz os afastamentos desse tipo de trabalho. Então, e na nossa cidade também segue essas atividades econômicas, né? Perfeito. Nossa, que bom, que ótimo. Raquel, assim, sem contar nas atividades que a gente nem consegue chegar assim com tanta eficiência, que seria a exploração dessas crianças e adolescentes no mundo do crime, no tráfico de drogas, exploração sexual. Então, também há essa questão, é uma exploração da mão de obra, né? Só que a gente não pode nem dizer nem que tem um caráter de trabalho. Então, não tem essa questão. Exato. E qual o perfil dessas crianças e adolescentes? Existe uma faixa etária ou tipo de atividade que aparece com mais frequência hoje em dia? Então, o perfil, assim, infelizmente a gente realmente consegue traçar um perfil, né? Hoje a exploração ela é maior no sexo masculino, né? Os meninos são mais explorados que as meninas, certo? Tem atividades em que as meninas são mais exploradas, mas em números gerais os meninos, né? E a faixa aí entre... A gente encontra trabalho infantil no Brasil a partir de 4, 5 anos. Já se encontra, principalmente no norte, naquela questão das castanhas que a gente encontra. É um trabalho também familiar, mas que utiliza da mão de obra desde pequenininho, nessa questão de extração de açaí.
Mas aqui vamos falar na nossa região, né? Aí a gente encontra uma faixa etária um pouco maior, né? Assim, a partir de 12, 13, 14 anos a gente já encontra, né, jovens trabalhando, e geralmente são de famílias mais desfavorecidas economicamente, né? A gente vê nas pesquisas na PNAD que tem relação com a origem de raça negra. A questão socioeconômica também mais desfavorecida é o principal, né? Então tem essa questão. E até aproveitando que você falou assim das idades e tudo mais, só para compartilhar com o público, porque tem muita gente que ainda carrega aquela crença assim, mas eu desde quando eu era criança eu trabalhava, né? Então assim, criança tem que trabalhar mesmo, porque vai virar dignidade e não sei o quê. Só para o pessoal ajudar a gente a desmistificar um pouco desse assunto, compartilhar das suas experiências no sentido do que significa esse trabalho infantil no presente e no futuro dessas crianças, né? Porque assim, o trabalho é muito importante, mas feito da forma certa, no momento certo e tudo. Mas diante da experiência de vocês, o que você podia compartilhar com a gente? A gente combate o trabalho infantil por causa que pode gerar isso, isso e isso. Porque assim, Alan, a questão é que o trabalho infantil que a gente combate e que muitas vezes a gente defende, não é esse que a criança, não vou falar nem criança, mas que o jovem está trabalhando às vezes num comércio, atendendo uma pessoa, não é esse tipo de trabalho muitas vezes que a gente combate. É também esse, se for proibido para ele, mas a exploração que a gente vê do trabalho infantil hoje são, na maioria dos casos, na grande maioria, em funções proibidas para menores de 18 anos. Então são funções que vão prejudicar o desenvolvimento físico, psíquico, moral dessas crianças, né? Vão expô-las a todo tipo de violência que seja violência física, violência sexual, vão expor eles à possibilidade de acidente de trabalho, à intoxicação, dependendo da função que eles são colocados. Então, a questão é protegê-los de trabalho que seja prejudicial ao seu desenvolvimento, né? A gente está falando aqui de crianças, de adolescentes que estão ainda em desenvolvimento, que não podem ser colocados em risco para desenvolver determinadas funções para garantir um pagamento menor do que um adulto receberia. São tantos malefícios que são causados pelo trabalho infantil, essa questão do problema no desenvolvimento Cognitivo. em N questões da vida dele, tem essa questão de evasão escolar, né? A gente vai perpetuar um ciclo de pobreza, que a gente vê quando a gente escuta que criança tem que trabalhar, mas qual criança? Qual o jovem? Qual tipo de trabalho? Não, e de que classe social a gente está falando? Quem tem que trabalhar é o filho do pobre? O filho do rico não tem que trabalhar, ele tem que estudar, Não, né? Então, assim, a gente tem que fazer esse recorte, sim, porque muitas vezes quando a gente escuta essa fala, que criança tem que trabalhar, que é melhor trabalhar do que ficar na rua, a gente sempre escuta das pessoas que estão pensando em uma certa camada populacional, né? Então a gente não tá, essas pessoas não estão pensando naquelas crianças e adolescentes que estão estudando numa escola particular, por exemplo. A gente sempre carrega que essas pessoas estão falando de uma determinada camada da população, que já está sempre ali prejudicada e está nesse ciclo. Então, assim, a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente tem que tirar esse jovem dali, a gente tem que deixar ele na escola. Um dia ele vai trabalhar. Mas ele vai trabalhar no momento certo. Então, se ele está estudando, se ele tem uma formação profissional adequada, ele vai poder garantir no futuro um trabalho mais digno para ele, para a família dele. Então, é esse que é o combate, né? E assim, aí fala assim, no Brasil ninguém pode trabalhar. Mentira, pode. A partir dos 14 anos, como aprendiz pode trabalhar. Pode trabalhar, né? Então, assim, a partir de 16 anos, menos de 16 anos, o trabalho é proibido. A partir de 14, como aprendiz. Então, no Brasil pode sim trabalhar a partir de 14 anos como aprendiz, por quê? Porque daí ele vai estar assistido, tanto pela entidade formadora que ele está vinculado, como pela empresa que vai ter um olhar mais especial para ele, para a família. Então existem possibilidades sim, e a gente deve tentar seguir essas possibilidades que a lei permite. Nossa, realmente, quando ocorre, né, uma situação de um jovem estar numa situação de risco, né, um adolescente, na verdade, que seja o lava-jato, igual você mesmo disse, né, quando esse jovem ele é observado ali, né,
percebendo que não é registrado, né, que ele está ali prestando um serviço, provavelmente fora da escola, né? Como que é esse momento da notificação, como que é a parte do adolescente, né? Se já é retirado no mesmo dia, no mesmo instante, como que é esse procedimento? Então, quando a gente realiza a fiscalização, então assim, tem várias questões que podem acontecer. Se a gente chegar lá e é uma função proibida e não tem mais nem. E assim, ele tem a idade que, né? Pelo menos acima de 14 anos. Então, se ele tem 16 anos e ele está numa função proibida, a gente vai afastá-lo dessa função. Se a empresa tem alguma outra função que é permitida a partir de 16 anos e ele quer continuar trabalhando ali, a gente tenta fazer a mudança de função dele, né? Se for uma função que ele possa trabalhar a partir de 16 anos. Então, assim, e tudo é verificado, se ele tem registro, se ele não tem. Se na empresa não existe uma função que ele possa desempenhar, né, de acordo com a idade, ou ele não queira continuar, a gente faz o afastamento dele do trabalho. Então, assim, a gente propicia que os direitos trabalhistas dele sejam pagos, né, a rescisão seja feita, então ele vai receber ele no momento da fiscalização, ele vai fazer a saída dele, né, do trabalho, vai receber os direitos trabalhistas, a gente vai aplicar as penalidades administrativas para os responsáveis e vai retirar ele dessa situação. Né? Se ele fosse, e aí se ele tiver menos que 14 anos, né, menos de 16 anos no caso, aí a gente vai fazer assim, completo afastamento dele do trabalho. Se ele tiver acima de 14 anos, a gente pode tentar inseri-lo em algum programa de aprendizagem, né? Porque que acontece? Após a fiscalização, que a gente toma essas atitudes de garantir o pagamento dos direitos trabalhistas e fazer as penalidades administrativas em relação aos responsáveis, a gente trabalha em rede, né? A gente faz parte da rede de proteção. Então, a gente encaminha esses afastamentos para diversos órgãos que fazem parte da rede de proteção. Então, se ele não estiver estudando, é encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação, que esse jovem foi afastado, para tentar, né, reintegrá-lo na vida escolar. Se ele tiver acima de 14 anos e quiser trabalhar como aprendiz, a gente tenta encaminhá-lo para algum programa de aprendizagem, né? A gente mesmo já atendeu. Então, assim, a gente faz esses encaminhamentos para a rede de proteção. Magnífico. E até dentro disso você trouxe, Raquel, porque o pessoal, às vezes a gente escuta também, né, do empregador, não, mas eu tô tentando dar oportunidade pro jovem, aí vem esse pessoal aqui e pegar no meu pé e não sei o que e tudo. Isso tudo, pessoal, que a gente está discutindo e trazendo aqui é justamente pra gente construir juntos uma nova percepção de que a intenção sempre é proteger os direitos dessas crianças, desses adolescentes. E aí, falando nessa proteção, acredito que o próprio ECA, a Constituição, os meios legais hoje têm alguns tipos de sanções para as pessoas que exploram esse trabalho infantil, né? Porque vamos dizer assim, igual você comentou, eu achei muito legal, que tem vários tipos de trabalho e vários tipos de agente e pessoas, né? E de uma tipificação do trabalho. Porque às vezes, na nossa realidade, a gente não percebe o menino que tá trabalhando na carvoeira, que tá acabando com a coluna, com o cérebro, com a vida ali, e a legislação precisa alcançar todas essas pessoas. Então, assim, hoje uma pessoa que explora o trabalho infantil, ou empregador, uma empresa, pode ter qual tipo de sanção, punição? Então, assim, além das penalidades administrativas, que são as multas, né, que a gente impõe às empresas, a gente encaminha os relatórios para o Ministério Público do Trabalho, né, que pode tanto ingressar com uma ação civil pública contra o empregador, como também tentar fazer assinatura de termos de ajustamento de conduta, né, que são acordos que o Ministério Público faz com a empresa, né, para que ele não venha novamente a cometer essa infração, com a imposição de multas mais severas ainda, de maior valor econômico ainda. Entendi. Maravilhoso. Interessante. Essa parte eu não conhecia. A parte da informação. E aí, queria que a senhora compartilhasse com a gente também mais canais que as pessoas podem acessar, podem entrar em contato, que às vezes identificou um trabalho infantil acontecendo, né? E aí, para poder chegar nos órgãos devidos, quais esses outros contatos a gente pode acessar?
Então, a gente tem um telefone da gerência, né, regional do trabalho, que é 33329118, e a gente tem também o canal de denúncia, que é um e-mail, né, que é o denuncia.cit.trabalho.gov.br. Então, de forma presencial, né, as denúncias elas são sigilosas, então, assim, a pessoa não precisa, né, ficar com receio de que será identificada, porque a gente não pega esse tipo de informação. E o Disque 100, né, que é um dos principais canais. E assim, só para complementar também, aqui em Uberaba, o ano passado, a Rede de Proteção e União, a gente conseguiu estabelecer o fluxo, né, de combate ao trabalho infantil. Legal. Então, assim, lá no fluxo de combate ao trabalho infantil tem os direcionamentos, né, que podem ser feitos. Então, assim, eu acho que é um caminho também para a gente fazer uma ampla divulgação do fluxo, né, para as empresas, para os estabelecimentos comerciais, para a população em geral, porque ali ele vai conseguir também identificar qual órgão que ele pode acionar ali mais rapidamente para poder tirar essa criança dessa condição de risco. Nossa, aproveitando a deixa da doutora Raquel, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem acessar esse fluxo também. É bom que a gente aproveita para divulgar o fluxo, o pessoal conhecer e esses telefones e contatos que ela trouxe pra gente, viu? Porque dependendo do tipo de risco, de exploração do trabalho que essa criança está submetida, a gente não consegue, enquanto fiscalização do trabalho, manter uma atuação eficiente. Por exemplo, no caso de exploração pelo tráfico de drogas. Então, assim, não seria então o Ministério do Trabalho o órgão que mais rapidamente a pessoa poderia ali acionar para poder defender essa criança, né? Então, assim, o fluxo é importante para isso, porque ele vai estar discriminado quais são os tipos de exploração que ela está submetida para a pessoa poder denunciar rapidamente para aquele órgão específico. Maravilha, interessantíssimo. Nossa, beleza. Nessa sua vivência, Raquel, você tem alguma história de sucesso com algum adolescente que inspire a ele a aceitar essa situação de risco? Nossa, eu acho que tem tantos que, assim, eu nem consigo, assim, mencionar, porque, assim, faz 10 anos que eu tô nesse projeto, né, de combate ao trabalho infantil e da aprendizagem. Então, assim, mas, assim, o que eu vejo é que quando a gente dá oportunidade para um jovem que está submetido a condição de risco constante, coloca ele num outro patamar de vida, ele abre tantas possibilidades, né, de trabalho, de vida. Eu acho que muda a visão dele de mundo. Então, assim, a gente tem um projeto de inserção de jovens no mercado de trabalho que estão em vulnerabilidade social, que é o Descubra, que são esses jovens que estão totalmente marginalizados da sociedade. Quando a gente vê os depoimentos deles, de como o trabalho digno, né, mudou a vida deles, então, assim, é muito gratificante. Então, assim, se você falar assim pra mim, fala um caso. Um caso específico, não dá, são muitos, mas assim, a gente vê casos de jovens que estavam em condição do mundo de crime, que você vê que vai para o trabalho digno, volta para a escola, tem outra perspectiva de vida, né? Você vê também, às vezes a gente faz eventos que aí a gente chama as empresas para participar, para demonstrar a importância da aprendizagem. Quando você chegar lá, o representante da empresa foi aprendiz da empresa. Então, assim, vocês também têm muitos casos assim. Então, assim, é muito bom você saber isso. Você está defendendo uma lei, né? E ela já foi também, a lei da aprendizagem, pessoal, ela já foi e é amplamente massacrada, assim, sabe? Tem muita gente que quer derrubar a lei da aprendizagem e a gente está sempre aí defendendo, né? Em rede, as entidades formadoras, as empresas que são parceiras, sim. Então, assim, eu acho que o caminho é esse, tirar o jovem da situação de risco que ele está, mas apresentar uma possibilidade melhor de vida para ele, né? Magnífico. E a família agradece. Opa, com certeza. Na sua visão, hoje, quais são, porque acho que não tem como tracejar mas quais seriam os maiores desafios ainda para a gente poder vencer
o trabalho infantil a nível de Brasil, não sei como a nível de mundo, mas pensando mais na realidade nossa próxima, Brasil, quais são assim os dilemas, desafios, obstáculos que a gente tem para conseguir erradicar de vez esse trabalho infantil? Eu acho que a sensibilização, eu acho que a sociedade precisa ser sensibilizada dos malefícios que o trabalho infantil causa para os seus jovens, né, e adolescentes, para a gente exterminar essa ideia de que qualquer tipo de trabalho faz bem, não é qualquer tipo de trabalho. Então, acho que a sensibilização, comprometimento da sociedade, abraçar essas famílias que estão em condições de vulnerabilidade e propiciar para elas oportunidades, falo em questão dos adultos, né? Propiciar oportunidades de trabalho, de vida que possam garantir trabalho digno para que essas crianças não se vejam submetidas a condições de risco. Então, acho que a sensibilização, o comprometimento da sociedade como um todo, né, em proteger as crianças e os adolescentes. Não são eles que têm que se proteger, né? Nós temos que protegê-los. Então, eu acho que é isso, acho que é a união da sociedade em proteger, em dar oportunidades, né? Não falo só o poder público, mas o poder público sim, né? Tem grande responsabilidade, mas nós enquanto cidadãos também, né? Quando a gente compra um produto de uma criança que está vendendo, quando a gente acha bonito, ele está trabalhando, olha que bonitinho, eu vou comprar, isso você vai gerar não estou falando você especificamente, mas a situação de compra, de venda do produto vai pegar essa criança, tá dando certo, eu vou continuar aqui. Então, se a gente tem que ter essa responsabilidade, sabe, enquanto cidadão também. Fantástico. Perfeito. E até no sentido, acho que desse reforço positivo ou negativo da situação, né? Porque sempre a gente está relativizando algumas coisas, né? Que eu acho que isso para mim, pelo menos, ficou muito forte nessa conversa nossa hoje, de a gente identificar quem são essas pessoas que estão na linha de frente executando quais trabalhos. Não, tem que estimular o menino a ser empreendedor, a se desenvolver. Ok, mas tem a forma, o lugar, o método certo de fazer isso. Não é submetendo ele ao sol, a um punhado de gente que pode estar ali violentando ele fisicamente, emocionalmente, verbalmente, e falar assim que isso tá tudo bem, tá tudo certo. Colocar uma menina no semáforo com 11 anos de idade, passando por tudo quanto é tipo de situação. Eu tô usando a imagem para ilustrar, pessoal, porque assim, mas esse jovem ele tem que trabalhar mesmo, tudo. Mas e se fosse, por exemplo, a sua filha, com 11 anos de idade, no semáforo, no sol, com um punhado de marmanjo passando ali, cantando ela, mexendo com ela, você ia ficar feliz, você ia se sentir bem? Isso é um tipo de trabalho que ela merece viver? Então, acho que é um tipo de situação que a gente precisa refletir, e isso ficou muito forte na sua fala. Para mim, clareou muito esse tipo de percepção. Rosileite? Não, realmente, assim, eu fico impressionada, como você mesmo falou, e a questão, além de estar exposta ali no semáforo, né, a gente não pensa nos danos que até o próprio sol faz para a pele da criança, né, assim, de um atropelamento também, né, então eu vejo que a sociedade, ela precisa realmente abraçar a causa, né, porque os órgãos públicos têm feito um bom trabalho, a gente percebe que é um trabalho todo o tempo, né, tá ali na atuação. E sim, só voltando especificamente nessa questão do trabalho em semáforo, muitas vezes as pessoas acham que aquela criança ou aquele jovem que tá ali, ele tá ali ajudando a família dele, muitas vezes não, muitas vezes ele faz parte de uma rede que está sendo explorada por uma pessoa. Não falo nem empregador, porque essa pessoa não é empregador, um adulto. Você pode ver muitas vezes ali tem Pix, tem um modo operante ali de oferecer mini empresa aí. Então, assim, às vezes as pessoas têm que olhar ali. Não, eu não tô ajudando ele e a família dele. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes ele está sendo explorado por um adulto que utiliza da mão de obra justamente isso, para poder te criar empatia, para você poder comprar aquele produto. Genial. E aí, caminhando já para os nossos finalmente, nosso episódio muito produtivo, de muitas informações. Rosileide, queria que você deixasse aí o seu último recado, para depois a gente passar para a doutora Raquel, fazer um fechamento e deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, mais uma vez, sobre a importância. A gente sabe que
todo dia é dia de combater o trabalho infantil, mas essa data do dia 12 vem para marcar, para chamar a atenção de todo mundo, colocar o holofote no assunto, para não passar despercebido, porque às vezes a gente está vivendo no cotidiano, trombando com explorações diversas, inclusive de trabalho infantil, e meio que a gente está com olhos vendados ou está despercebido. Então a data vem justamente fazendo, gente, olha para esse negócio aí, todo mundo, vamos lá e nos conscientizar. É isso mesmo. Eu quero agradecer, né, esse momento tão rico aqui pra gente. Eu gosto muito, né? Não é simples de tratar. A gente sabe que o trabalho infantil é um combate realmente diário, cotidiano, mas é possível, né? Cada um fizer a sua parte, né? Contribuir da sua forma correta de agir, né? O olhar que a gente precisa ter para quem está numa condição vulnerável. Então isso cabe a cada um de nós exercer esse papel, né? A gente sabe onde buscar e onde levar esse jovem, esse adolescente, né? Ou a criança, quando ele precisa de ajuda. Então, o Clique Proteção está aí, né? É um canal educativo de várias informações. A gente está sempre postando, mostrando uma realidade, trazendo os nossos adolescentes que são aprendizes, que hoje reconhece o valor que é a lei da aprendizagem, né? Então está sendo um momento assim muito importante para a FET. Assim, nós temos hoje quase 600 aprendizes. Então assim, isso é uma riqueza muito grande e eles concluem com plena sabedoria comportamental, né? Então, assim, temos grandes vitórias de jovens, de adolescentes que realmente foram tirados, né, de situação de risco, né? Então, a gente é prova de tudo isso e eu sou... A minha bandeira realmente cuidar de toda essa trajetória do jovem e do adolescente, né? Mas os adolescentes, que é a parte mais importante, o objetivo do programa mesmo, são a parte vulnerável, né? Então, nós temos que realmente zelar por esse público. Muito bom. Bom, eu só tenho a agradecer, pessoal, por essa oportunidade. É um tema que me é muito querido tratar, não o trabalho infantil assim, mas o combate a ele, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Acho que toda oportunidade que a gente tem de esclarecimento, a gente deve aproveitar. Eu acho que a gente tem que se unir enquanto sociedade, né, igual eu falei, enquanto comunidade, para a proteção das crianças e adolescentes, porque elas são o futuro do nosso país, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esse compromisso, né, enquanto cidadão, enquanto servidor público, enquanto pessoa de ter esse tipo de proteção com relação a eles, pra gente ajudar, pra gente tentar quebrar esse ciclo de pobreza que eles estão, né? Para tentar fornecer novas oportunidades, deixar eles na escola, deixar eles ser criança, deixar eles serem jovens, fazerem coisas de criança, fazerem coisas de jovens. Acho que é isso que a gente tem que proteger, o pleno desenvolvimento da pessoa. Isso. Doutora Raquel, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, disponibilidade. Pessoal, muito obrigado pela audiência até aqui. Vou fazer um pedido para você. Por favor, se inscreve aqui no canal para sempre receber os vídeos com informações, conhecimentos, para a gente fazer essa grande rede de proteção e cuidado das nossas crianças e adolescentes crescer. Aproveita, já curte o vídeo e compartilha com aquela pessoa que também é importante ter acesso a essa informação. Você tem a liberdade de falar, poxa vida, vou chamar mais um para somar comigo nessa corrente. Afinal, tá todo mundo trabalhando junto, aqui na FET não é diferente, para que tenha o trabalho certo, no momento certo, da forma certa e desse modo haver o desenvolvimento pleno da nossa sociedade. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.